Querido ouvinte, muitos perguntam o que é a verdadeira religião. Se essa for a sua dúvida, quero em rápidas palavras tentar te responder com base nas Escrituras. Jesus Cristo é a verdadeira religião. A palavra religião, ela tem origem na palavra religare, que significa reconectar ou religar. Nesse caso que abordaremos aqui, trataremos do religamento do homem com Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira religião. Considerando primeiramente que o homem perdeu a conexão com Deus, quando vemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, a queda do homem, ali o homem perde a conexão com Deus. Então, nesse caso, a verdadeira religião envolve conhecer, crer e amar aquele ser perfeito, Jesus Cristo, que Deus enviou ao mundo para que por meio dele alcancemos uma eterna reconciliação. Para obter esta reconciliação e religação com Deus, o homem precisa conhecer através das Escrituras, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os meios e condições reveladas por Deus para que o homem restabeleça sua comunhão com Ele. Isso significa que a nossa reconciliação com Deus, através de seu Filho Jesus, ocorre de acordo com os critérios da graça e revelados por Deus na Bíblia, jamais pelos nossos critérios e pensamentos, nunca pela forma ou pelo entendimento humano, muito menos pelas nossas obras ou nossos méritos humanos. Caso contrário, a graça deixa de ser graça. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no verso 6, ele nos diz, inspirado por Deus: mas se é graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Portanto, querido ouvinte, é Deus que faz essa conexão. Nenhum homem tem essa capacidade de fazer essa conexão. Na verdade, Deus faz do homem uma nova criação por meio da sua infinita graça e misericórdia. Ou seja, o homem é reconciliado com Deus através unicamente do sacrifício de Cristo na cruz. Vemos um trecho onde o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17 a 21, versos 17 a 21. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que vimos que ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. É dessa forma que o Senhor nos reconecta novamente a Ele, nos fazendo novas criaturas, no novo nascimento, conforme também vemos descrito no Evangelho segundo João, no capítulo 3, onde o Senhor instrui Nicodemos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Preste bastante atenção. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não cabe aqui obra humana, querido ouvinte. O próprio Deus no Filho, reconciliando com o mundo. O único caminho, o caminho perfeito, o sacrifício perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Morreu para nos dar vida, vida eterna. Aos que creem no Senhor Jesus, estes recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, novas criaturas, regenerados em Cristo Jesus pelo sangue
Continuando, aqui nós vimos que Paulo fala, inspirado por Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que o homem, na sua própria condição humana, pode se achegar a Deus, senão por meio de Cristo, da fé em Cristo. Mas quando o homem ou as organizações religiosas tentam se reconectar com Deus, elas partem de um princípio muito equivocado, fazendo de uma forma muito errada, dando a entender que o homem, pela sua capacidade ou pelo seu entendimento, ou que de alguma forma ele consegue chegar-se a Deus pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. E temos com isso um péssimo resultado. As obras e regras humanas acabam lhe prejudicando e lançando diretamente no inferno. Mas por quê? Porque quando o homem pensa que por seu mérito ele alcança a salvação de sua alma e a redenção, ele nega a Cristo, pois não reconhece que o ser perfeito, o Senhor Jesus Cristo, aquele sem pecado, ele teve que passar pela morte que todos nós merecíamos, para que por meio da fé nele alcancemos a vida eterna. Não cabe aqui nenhum espaço para mérito do homem. Desta forma, todo aquele que acha que de alguma forma, que pelos seus méritos, pela sua obra, vai conseguir se achegar a Deus, ele acaba sendo um orgulhoso. E o orgulho impede que essa pessoa reconheça o quão pecadora ela é. E impede também que essa pessoa reconheça ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação é um dom gratuito e se recebe pela fé no Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas é fruto da salvação. Portanto, as boas obras não é para alcançar salvação. Elas são frutos da salvação. Então, querido ouvinte, quando pensamos que diante de Deus temos condição de nos achegar a Ele pelos nossos próprios méritos, nós erramos muito. Vemos o que diz a palavra de Deus sobre os homens. Romanos 3, 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a má notícia. Todos. Aqui fala todos, sem exceção. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a boa notícia é, querido ouvinte, que agora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificados agora pela fé em Cristo. Quando queremos, por mérito nosso mesmo, alcançar a nossa reconexão ou a salvação de nossas almas, ficamos orgulhosos e não reconhecemos o nosso pecado
E a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Querido ouvinte, e você? É apenas mais um religioso? Faça uma reflexão. Você é apenas mais um religioso que usa a sua religião como uma capa para mostrar uma boa aparência aos outros? Limpa o exterior do copo? Se mostra de boa aparência aos olhos dos homens? Ou você já se despiu de toda a sua religiosidade vazia, da observação de regras humanas e dos seus méritos, para confiar unicamente nos méritos de Cristo, este Cordeiro perfeito, que foi enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que por meio da fé nele, todo aquele que se achegar a ele com o coração quebrantado, entendendo o seu lugar e a sua posição de pecador, arrependendo-se e confessando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confiando unicamente na obra perfeita do Senhor Jesus no madeiro da cruz, para a salvação de sua alma. Quem é você? Você confiou em Cristo ou é apenas mais um religioso, como os fariseus, que confiavam em seus méritos e assim rejeitaram a vida eterna? O Senhor Jesus é a vida eterna, como ele mesmo disse, e a vida eterna é esta: que reconheçam a ti só, ao Deus único e a Jesus Cristo a quem enviaste. Reflita. Pense no seu futuro eterno.